superar um término? Como que eu superei um divórcio? Eu vou usar a minha experiência pra te mostrar que tudo passa, tá? Mas antes, curte, se inscreve, me segue em todos os lugares é Examiglis. Então, tipo assim, facílimo, tá, amor? De você me seguir. Até no Spotify é Examiglis, mas vamos lá. Dia 16 de setembro, que eu lembro até hoje, foi o dia mais traumático da minha vida. Eu recebi uma ligação no qual ele falou: eu não quero mais. Eu quero divorciar. Eu sinto muito, mas meu advogado vai entrar em contato. Tchau. Eu falei, não, pera, conversa com a minha mãe. A mãe foi e falou, olha, não faz isso não. Não sei o que, não sei o que. Tá de cabeça quente. Vocês se amam. Ele falou, olha, eu sei, talvez eu possa me arrepender, mas agora é a melhor decisão. Pum, desligou. Gente, ali, eu tava sentada na cama, minha irmã tava na porta, meu pai tava aqui, minha mãe tava do meu lado. Gente, tipo assim, sabe quando você é dependente emocionalmente, dependente financeiramente? Tudo. Sabe quando você é tudo? Quando você nunca respirou sem a pessoa? Porque, gente, ele morava em frente à minha casa. Então, assim, o tempo inteiro eu estava com ele. Até, tipo assim, o tempo todo eu tava com ele. Eu tava vendo. Gente, eu não sei o que é ficar sem ele. Não sei, né? Não sabia o que era ficar sem ele. Já faz 4 anos isso. E aí, gente, eu lembro que eu senti uma desconfiguração no meu cérebro. Porque, tipo assim, eu literalmente tinha um caminho pra andar. Quando ele desligou, eu senti que fez assim, ó, bum! Era como se eu estivesse andando sem ver nada, sem ver onde que eu ia pisar, sem ver pra onde, não tinha nada. Era como se eu tivesse ficado totalmente cega e sem chão. Porque eu lembro, gente, que eu comecei a chorar. Mas, tipo assim, eu não sei explicar o porquê eu tava chorando. Sabe? Tipo assim, um término de namoro é ruim. Mas um divórcio, gente, não tem comparação. Término de namoro pra mim virou nada. Nada. Porque quando você casa, quando você bota aliança, quando você vai no cartório, diante de um juiz, diante de Deus e aceita um casamento, você não imagina que isso vai acontecer. Tipo, passa pela cabeça de ninguém que isso vai acontecer. Você já planeja sua vida com a pessoa, envelhecer com a pessoa, ter filho, e morar junto, e não sei o que e tal. E a gente ficou junto por 2 anos, então, tipo assim, eu não consegui imaginar. Todos os meus planos já incluía ele. E aí, gente, eu lembro que eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Tipo assim, eu fiquei, cara, sem rumo. E meu pai, gente, foi a única vez na minha vida que eu vi meu pai chorar. Foi nesse dia. Porque, gente, eu tava chorando, tipo assim. Eu tava chorando, tipo, gente, nossa, me dá até vontade de chorar. Não por causa da situação, mas, tipo assim, por eu me encontrar daquele jeito. Eu falei, gente, nunca mais isso vai acontecer comigo. Nunca mais alguém vai me deixar assim. E literalmente foi o que aconteceu. E aí, gente, eu lembro que eu chorei. Minha mãe chorou também, ela ficou sem saber o que fazer. Meu pai começou a xingar tanto ele. Ele é um moleque, ele não sei o que, sei lá. E, gente, beleza. E aí, o que começou a acontecer, né? Os vizinhos ficaram sabendo do que tinha acontecido e começaram a colocar músicas de solteiro, tipo assim, ai, tô solteiro, não sei o que, acabou, tô livre, tal. Gente, foi uma tortura sem fim. E eu lembro que, tipo assim, eu parei de chorar. Aí, eu lembro que eu deitei na cama e meus pais saíram, eles tinham compromisso e saíram. Gente, eu lembro que eu deitei na cama e me veio uma crise existencial e crise de identidade e crise de ansiedade. 3 crises juntas, porque ao mesmo tempo eu tava pensando, quem sou eu? O que eu vou fazer da vida? E começou... Gente, eu lembro que eu tava quase dando uma convulsão de ansiedade. E aí, tipo assim, a noite chegou, meus pais chegaram, jantaram. Eles me deixaram super à vontade, assim. E o pior, né, gente? Eu já tava toda programada pra ir embora e tal. E, tipo assim, não ia mais. Então, tipo, literalmente não sabia o que fazer da vida. Eu tava sem emprego, sem faculdade, sem nada da vida. Nada. Tipo, vocês têm noção do que é nada? E aí, gente, eu lembro que eu fazia live na época, né? Eu me sustentava com live no TikTok. Foi a melhor coisa que eu tinha feito na vida, porque eu ganhava um dinheirinho ali, sabe? Eu lembro que no outro dia eu acordei e eu não senti fome nenhuma. Tipo, eu só abri o olho, assim, e comecei a chorar, porque eu não queria aceitar o que tava acontecendo, porque, tipo assim, eu não sabia o que eu ia fazer mais da vida, eu não sabia como que andava. Gente, eu literalmente tive uma quebra. Tipo, vocês não têm noção o que causou na minha mente. Eu não falo por causa dele, porque eu tava triste, que eu perdi ele, não. Eu falo na minha mente, o que tinha acontecido na minha mente. Entende?
E aí, gente, eu fiquei um dia sem comer, 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. Aí a minha mãe começou a ficar preocupada, né? Aí ela foi e começou a me obrigar a comer. Só que o que acontecia? Eu pegava o prato, vinha pro quarto, jogava a comida fora e chorava. Gente, eu só sabia chorar. Aí, qual que foi a borrada que eu fiz? De ir no Instagram dele. Quando eu abri o Instagram dele, gente, ele tava seguindo todas as meninas possíveis que já causou algum tipo de briga no nosso relacionamento. Todas, tipo assim, as ex dele, as meninas que ele já ficou, da cidade dele, tipo assim, e eu, nossa, gente, isso foi a ponta d'água. Eu fiquei muito triste. Isso, enquanto eu chorava, enquanto eu ficava sem comer, as músicas rolando. Não paravam com as músicas. E aí, gente, eu lembro que eu tava muito triste, tipo assim, e ele tava lá, ele tava indo pra festa. Nossa, gente, tipo assim, ele tá no direito dele, né, tipo, nossa, ele não tá errado, ele tava solteiro, tava livre, então, tipo assim, não tá errado de fazer nada disso. Até que, tipo assim, eu tava ficando muito magra, gente. Eu cheguei a pesar, tipo, 52. Eu peso hoje, tipo, 68. Então, tipo assim, gente, eu tava, assim, literalmente a cara assim. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso reagir. Eu falei, pai, vamos viajar. Meu pai foi e a gente foi pro Espírito Santo. Chegando lá, o que eu fiz? Eu baixei o Tinder. E aí eu conheci um cara. Que esse cara, gente, ele foi, tipo assim, a ferramenta pra mim superar. Eu conheci ele com zero expectativa de que algo ia rolar. Inclusive, eu dei match com vários jogadores lá de Vitória. Tipo, pelo amor de Deus, né? Eu lembro que eu tava, tipo assim, meu Deus, eu preciso achar um homem pra tampar o buraco, né? Porque normalmente as pessoas fazem isso. Mas eu tava muito triste, gente. Tipo assim, eu chorava o tempo todo, eu ficava muito mal. Só que essa viagem me fez descansar, me fez relaxar. Tipo assim, eu lembro que se você terminar ou divorciar, faz uma viagem. Porque a viagem, eu acho que ela fez a minha cabeça voltar no lugar. E aí esse cara falou comigo, olha, deixa eu te ver. Vem aqui na praia, tal. E eu lembro que eu fui e quando ele me viu, ele me deu um abraço muito gostoso. Ele ficou falando que eu era muito linda, que eu tava com vergonha, tava muito tímida, sabe? Tipo assim, fazia muito tempo que eu não tinha contato com outro homem, né? Porque eu já tava com ele há muitos anos e tinha casado, então, tipo assim, não era coisa que eu imaginava. Então foi uma surpresa muito grande pro meu corpo aquilo, tipo, um outro homem. E ele foi super carinhoso comigo, ele fez piada, ele me fez rir, ele foi um fofo comigo, gente. E aí eu lembro que eu voltei pra Minas, né? E todos os dias à noite, ele me ligava. A gente não conversava pelo WhatsApp, mas todo dia à noite ele me ligava. E por ele me ligar, eu me distraía, sabe? Eu ficava animada, eu ficava bem. E aí, na ligação a gente dormia e tal, e ele ficava falando comigo que gostava de mim. Porque assim, né, gente, eu acho que aconteceu aquele truque, né? Ele me queria, eu não queria ele, aí por eu não querer ele criou uma obsessão e ele ficou, tipo, super apaixonado. E a gente conversava todos os dias, gente, ele era um fofo, nossa, ele era um fofo, tipo assim, meu Deus, eu não sei explicar o tanto que ele foi fofo comigo. E eu tenho um carinho muito grande por ele. E aí, beleza. E aí eu falei assim, ó, vou no cinema. Vou sair sozinha, eu vou me restabelecer. A primeira coisa que eu fiz foi ir no cinema. Quando eu chego no cinema, eu fui ver um filme, e aí o filme era de ação. E na hora que eu cheguei, o filme tava assim, Portugal. O filme passava em Portugal. Logo, a cidade que eu ia morar com meu ex. Gente, mas na hora que eu vi aquilo, vocês não têm noção. Parece que abriu a torneira da Copasa. Gente, eu chorei muito. Eu lembro que eu falei, tipo, como que eu vou sair da sala do cinema? Vou ter que atravessar o shopping pra pegar o meu carro. Gente, eu não acredito nisso, não. Gente, enfim. Nossa, eu fiquei muito mal. Mas assim que eu cheguei em casa, quem me liga? Ele mesmo. Mas aí, o que aconteceu? Eu baixei o Tinder aqui em BH também. E aí eu conheci um outro cara, que ele é muito fofo. Gente, eu tenho um amor por esse cara, que ele foi muito fofo comigo. Por quê? Ele me levou pra jantar e depois ele me levou num mirante. E nesse mirante, a gente começou a conversar sobre o futuro, né? Sobre o que ele queria da vida dele, o que ele queria da minha. E aí ele colocou as músicas que eu gosto, que eu tinha falado com ele que eu gostava da música do 21 Pilots. E aí, gente, eu me senti super amada. Tipo, veio dentro de mim uma esperança de, tipo, eu acho que eu posso amar de novo. E nisso, de eu saber que eu podia amar de novo, eu fui ficando mais calma. E aí, eu já fui, tipo assim... Gente, eu super aceitei o que tinha acontecido, né? Eu já comecei a buscar faculdade, eu já comecei a voltar a fazer live. Eu fiquei, tipo, uns 15 dias, gente, só chorando, só afundada na cama, só afundada no quarto. E abre aspas, não teve um amigo, gente, pra me ajudar. Não teve uma pessoa que veio aqui em casa e falou se tá tudo bem. Mentira, só um amigo meu homem.
Enfim, né? E aí, gente, eu lembro que eu comecei a sair com minhas amigas. Amigas, não. Eu comecei a sair com a menina que eu conheci, que hoje ela é muito minha amiga. Eu saí com ela e com as amigas dela. Então, tipo assim, eu ficava super sem graça, mas me ajudou muito, gente, muito. Aí, beleza, né? Aí eu fui me reestruturando, eu comecei a ganhar bem com live, né? Eu comecei a ir pra igreja e tudo mais. Aí, gente, passaram-se 3 meses. Eu tava mexendo no Instagram no Natal. E quem visualiza meu story? Ele mesmo. Porque, assim, homem quando... Não, abre aspas, gente. Eu cortei meu cabelo, deixei meu cabelo curto, eu mudei meu guarda-roupa, eu comecei a sair mais com os meus amigos, aproveitar mais a vida. Eu conheci o holandês. Oh my god, gente! Quem que eu conto, gente? Eu converso com ele até hoje. Eu conheci o holandês numa festa. E depois eu fui lá pra fora e eu conheci ele de novo, vi ele de novo pessoalmente. Quem que eu conto, gente? É história de filme, tá? É fanfic de filme. E aí, gente, eu fiquei muito apaixonada nesse holandês. Tanto que, tipo, gente, eu literalmente... Eu tava fazendo coisas novas. Eu comecei a jogar vôlei. Como eu tava tudo novo, gente. Eu viajar, eu sair com date, eu ir no cinema, eu fazer coisas por mim, eu sair sozinha, eu mudar o cabelo, mudar a roupa. Era tanta coisa nova que o meu cérebro foi, tipo, apagando as coisas antigas, sabe? Tipo, ele foi apagando. Tanto que eu não lembro do meu namoro com ele. Eu não lembro como que era o namoro, gente. Vocês não noção, eu não lembro. Porque era tanta coisa nova que meu cérebro foi esquecendo do meu ex. Gente, tem um dia que eu parei e falei... Eu não pensei nele. Nossa, eu não acredito. Já é meio-dia, eu não pensei nele. Tipo, meu Deus, eu não... Gente, eu fiquei muito feliz, porque o tempo todo eu tava pensando nele. E aí, gente, chegou o Natal e ele visualizou meu story. E aí, quando foi em janeiro, ele começou a vir atrás de mim, pedindo pra voltar. Falou que tava arrependido, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e tal. Só que, gente, eu tava tão bem. Mas eu tava tão bem. Que eu fiz? Eu voltei. Pode me xingar. Mas, tipo assim, gente, eu era muito sonsa, tá? Só que o que aconteceu? Como eu voltei muito fácil, ele não valorizou. Ele entendeu que, tipo assim, ela sempre vai voltar pra mim, ela é minha. No começo até que não, no começo ele foi muito fofo, mandou McDonald's, e enfim, e tal. E aí foi daí que nasceu o Ex-Amigos, porque eu postei no TikTok que ele tinha mandado um ovo de Páscoa pra mim, e eu fiquei tipo, todo mundo pegou 1 milhão de visualização, todo mundo ficou super, tipo assim, feliz, né, com o gesto. Só que aí ele começou a fazer coisas que não tava, tipo assim... Eu tava ficando muito insegura com certas coisas que ele estava fazendo. Eu não vou citar aqui porque eu não quero expor ele. Mas assim, foi no domingo à tarde, gente. Eu fico tão orgulhosa de mim. Tipo, tão orgulhosa de mim. De verdade, eu fico muito orgulhosa de mim. Eu olhei pra mim e eu falei, cara, você tava tão bem. Você tava tão bem. Por que você voltou pra isso de novo? Por que você voltou pra isso de novo? Você tava bem sozinha. E eu liguei pra ele e falei, cara... É o seguinte, aconteceu uma coisa antes, né? Mas foi o pingo no i que eu precisava. Eu falei, olha, eu não quero mais. Porque eu tava bem. E aí, gente, na hora que eu desliguei o telefone... Gente, eu chorei. Mas eu chorei muito, gente. Mas eu chorei muito porque eu tava me vendo naquele mesmo lugar que eu tava. Porque, gente, vocês não têm noção como que foi esse divórcio. Tipo assim, eu chorava no banho, eu chorava no banheiro, eu chorava... Nossa, eu chorava no shopping, eu chorava no carro, eu chorava em todos os lugares. Porque eu não conseguia acreditar que aquilo era real. A abstinência, né? E aí, mas enfim, gente. Aí meu pai conversou muito comigo, sabe? Meu pai falou assim, olha... A vida é assim mesmo, você vai achar outra pessoa, que não sei o que, não sei o que. Aí eu cismei de mudar pra Argentina, gente. Vou mudar pra Argentina, vou mudar pra Argentina, porque eu hablo muy bien espanhol, eu quero mudar para Argentina, eu quero cambiar de país. Eu não quero estar aqui, eu quero cambiar. E aí surtei, né, gente? Minha amiga veio na minha onda, minha amiga linda, Ashley, veio na minha onda. Quase que a gente mudou mesmo. Só que eu botei o pé no chão e falei, a vida não é assim, amor, vamos mudar. E aí, gente, veio a zoação. Todo mundo começou a me zoar, porque, tipo assim, eu falei com todo mundo que eu ia embora pra fora. Eu falei com todo mundo que eu ia morar fora. Eu fiz festa de despedida, enfim. Tipo assim, eu fiquei muito constrangida. Eu lembro que 3 horas da manhã, eu acordei e orei. Falei, Deus, tipo assim, faça justiça, sabe? Eu tô me sentindo tão humilhada. E eu lembro que, gente, eu me derramei em Deus. Eu falei, Deus, eu tô tão humilhada, sabe? Eu tô me sentindo, tipo assim, um lixo. Todo mundo tá rindo de mim. Tipo, sabe? Eu tô me sentindo... Nossa, eu tô sentindo uma coisa muito triste dentro de mim. E eu falei, Deus, faça justiça.
Aí, beleza, gente. Ele começou a namorar com uma outra menina, só que eu tava tão feliz, eu tava tão leve, que aí eu conheci o Theo, que eu já falei dele no TikTok. Gente, Theo, eu conheci ele como? Eu ia ter um evento da minha igreja, no Mineirão, o Ore Comigo. E aí eu fui nos seguidores do Ore Comigo, e eu achei ele, gente, por incrível que pareça. Eu fiz assim, ó, 1, 2, tum, parei. Tava escrito o nome dele, Theo, que não é Theo, né? É outro nome. E aí, a gente começou a conversar. Gente, então eu era alto. Tipo assim, ó, eu tô aqui, ele era aqui. Ele tinha um cabelo castanho. Ele tinha um bração, gente. Não, eu tô lindo! Ele era branquinho, ele era a coisa mais linda do mundo, gente. E ele era muito fofo. Quando eu conheci ele no show, foi ele e a amiga dele. Gente, a amiga dele é uma diva. Nossa, amiga, eu sou amiga dela até hoje. Não dele mais, mas dela sim. E aí, ele me levou pra sair. Ele veio aqui em casa, ele me levou pra sair. Ele foi super romântico, gente. Tipo assim, eu fiquei sentada lá na cadeira, ele foi lá e pediu tudo, depois ele trouxe. E eu fiquei olhando pra ele de longe e eu simplesmente me apaixonei por ele. Porque, tipo assim, tá, beleza. Aí eu vi ele no show. Gente, quando o show acabou, eu fiquei triste. Eu falei, tipo, eu falei, nossa, eu tô sentindo uma coisa estranha. Tipo assim, eu tô sentindo um vazio. Aí minha mãe falou assim, será que é porque você acabou de ver ele e ele foi embora? Gente, na hora que ela falou aquilo, fez assim, ó, bum! Dentro de mim. Explosão de sentimento que eu não pude acreditar. Gente, eu lembro que eu chorei de emoção. Porque eu tava literalmente com saudade dele. Eu tava triste porque eu queria ver ele de novo. E aí eu lembro que no outro dia eu já chamei ele pra sair, a gente foi no shopping, comeu. E eu lembro que ele ficou pegando na minha mão, ele foi, tipo, falando dos sonhos dele, ele ficava me elogiando o tempo todo. E, tipo assim, gente, ele era tão lindo, mas ele era tão lindo que eu não conseguia nem olhar pra cara dele. Gente, eu não conseguia olhar pra cara dele de tão lindo que ele é. Tipo assim, ele já é mais velho, né? Ele é da faixa dos 30 anos. Mas aí, gente... Aí, beleza. Aí ele foi sair, ele foi na igreja, na minha igreja dos meus pais. E depois a gente foi sair. Aí, gente, ele conversando com os meus pais, tipo... Falando dos planos dele, sabe? Que ele era da igreja também. Gente, meus pais, até hoje, pobre, depois de 3 anos... Meus pais sentem falta dele, meus pais perguntam por ele, fala dele. E aí, gente, o que aconteceu? Eu tava numa fase tão boa, eu tava me descobrindo, sabe? Eu tava, tipo assim, eu tava tão certa do que eu não queria mais passar, que aconteceu? Ele tinha um estilo de vida muito nômade, acho que é nômade que fala, ele mudava muito. Eu cheguei nele e falei, cara, eu não quero mais. Tipo assim, eu não quero te prejudicar, eu quero que você siga a sua vida, que você seja feliz. E ele literalmente, gente, depois dessa conversa, ele fez assim, ó... Nunca mais eu vi esse cara. Gente, ele parecia um anjo de Deus que veio só pra mim. Mas eu tava super apaixonada, gente. Então, o quê? Sofri. Só que eu sofri rindo, que eu falei, tipo, gente, eu tô sofrendo por outro cara. Tipo assim, eu tava muito feliz que eu tinha me livrado do meu ex, sabe? Tipo, do sentimento que eu tinha pelo meu ex. E aí, tipo assim, nossa, eu fiquei muito feliz. Aí, beleza. Aí chegou ano passado, não, 2024, eu fiz a inscrição. No intercâmbio, gente, tipo assim, nossa, gente, eu fiz de qualquer jeito, tá? Que todo mundo pode fazer, inclusive, lá na Open Academy do Santander. E, gente, eu fiz de qualquer jeito, tipo assim, eu vi lá, 244 mil pessoas tinham se inscrevido e 80 ia ser escolhido. Até que eu tava no salão, né? Você lembra daquela minha oração? Pra Deus fazer justiça? Beleza. Eu tava fazendo a minha oração e aí, tipo... tava fazendo minha unha e aí chegou o e-mail. Plim, você foi selecionada pra essa viagem. Parabéns, intercâmbio Santander. Top Espanha. Eu falei... Gente, eu lembro que eu fiquei tão em êxtase que eu não tive reação. Eu não conseguia acreditar. Eu não consegui ter emoção nenhuma. Aí, beleza, gente. Passou, né? Fui na viagem. Todo mundo ficou feliz. Todo mundo me deu parabéns. Porque, tipo assim, eu passei muita vergonha, gente. Eu falei bem resumido, mas todo mundo ficava me zoando. Falou, não vai pra Portugal, não vai embora, não sei o quê. E a mala tá pronta até hoje. Gente, eu ficava muito mal. Eu ficava muito mal. Tipo assim, meu Deus do céu. Aí, gente, beleza. E aí, você lembra do holandês que eu citei lá atrás? Eu encontrei com ele lá. E ele falou, tipo, vamos pra vários lugares junto? Vamos pra Portugal? Eu pago tudo. Gente, se isso não é Deus... Gente, se isso não é Deus, quem é? Quem é? Aí eu lembro que, tipo assim, ele me levou em vários lugares. Ele me levou no zoológico, nos pontos turísticos. Gente, foi, tipo assim, parecia cena de filme de romance. Porque, assim, a gente tava parecendo que a gente era namorado, né? Claro que a gente não fez nada, né, gente? Mas eu falo assim... Nossa, foi super romântico. Aí, na hora que eu tava indo embora... O ônibus, a cidade onde meu ex morava e onde eu ia morar com ele, é aqui. O ônibus ia fazer assim, ó, passar reto. Gente, o ônibus no nada falou assim, vamos ter que fazer uma parada obrigatória. E entrou na cidade. Eu falei, não.
Eu falei, não, 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 não. E, gente, eu lembro que na hora que eu desci do ônibus e eu botei o pé assim, eu olhei pra frente. Gente, no meu espírito, eu senti na minha alma falando assim, a última palavra é minha. Porque lá atrás, as pessoas que estavam me zoando virou pra mim e falou assim, você não vai, jamais você vai pisar lá, você não vai ir pra lá, você não vai pisar lá, você não tá entendendo, você não vai. E eu fiquei muito triste na época, porque tipo assim, mas vocês têm noção? Eu fiz inscrição na faculdade que eu nem queria fazer, ganhei uma viagem, me levam pra Portugal com tudo pago, o ônibus simplesmente para na cidade onde, tipo assim, gente, não tinha nem razão dele ter parado lá. Não tinha nem razão. Tipo assim, tinha feito uns 3 minutos que eu tinha pegado o ônibus. E aí, falou assim, a última palavra é minha. E, gente, eu chorei muito. Eu chorei muito, 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 muito. Porque, gente, se tem uma pessoa que é de justiça, é Deus, sabe? Tipo assim, se tem um homem que é... Nossa, gente, eu não sei... Eu não tenho palavras pra glorificar Deus. E aí, foi isso, gente. Tipo, tudo passa. Hoje eu tô bem, hoje ele tá bem pra lá. Claro que depois a gente conversou, e ele pediu perdão, eu pedi perdão.